Vamos falar sobre variante linguística, variação linguística. O que que é isso? O que que é variação linguística? De onde a professora tirou essa história? Observe isso aqui, ó. Você sabe o significado dessas palavras? Olha só. Mimimi. Sabe o que significa mimimi? Mimimi é uma onomatopeia, o nome. Enorme, que é quando quer mostrar chorinho, né? Mimimi, chorinho, chorinho de alguém. Só que esse mimimi que a gente fala aqui, por exemplo, a gente fala muito aqui em São Paulo, a pessoa está de mimimi. Ela tá chorando, fazendo draminha, né? Fazendo um drama de alguma coisa, a gente fala mimimi. Olha essa. Baboseira. Quanta baboseira, quanta baboseira. Baboseira, ela vem da palavra babosa. Aí, a babosa, quando você abre, ela é gosmenta, sabe? Aí você fala assim, nossa, quanta baboseira, quanta coisa, sabe? Quanta baboseira você tá falando, quanta coisa desnecessária, quanta coisa melequenta, sabe? Não que babosa seja melequenta, é o aloe vera, nós adoramos pro cabelo, mas baboseira, não só pro cabelo, como pra pele também, babosa é maravilhoso, gente, aloe vera. Bitolado. Bitolado é quando a pessoa ela é muito focada em alguma coisa, só que não é tão positivo. Então a pessoa fica, ela é bitolada pelo videogame, por exemplo, uma palavra bem para pessoas mais velhas falarem, né? A pessoa é bitolada, bitolada nisso. É um significado estranho. Agora olha essa. Salve. Quando você usa salve, do verbo salvar, não. Salve é um cumprimento, olha que interessante, vocês usam bastante, né? Salve aí é uma forma de cumprimentar, né? É uma gíria, é uma das formas. Salve pode ser usado por um monte de coisa. Uma das formas é, ó, vou dar um salve aí, salve galera, vou dar um salve, eu vou fazer aquilo pra você e te aviso, vou dar um salve. Salve galera, você tá confirmando, falando um oi. Salve aí galera, tô dando um oi pro pessoal. Caô. Caô é a mesma coisa de meter o louco. Quando a pessoa tá de caô ou metendo louco, é que ela não tá falando a verdade. Ela tá enrolando você, ela tá de caô, ela tá metendo louco. Isso são regionais, né? Aqui em São Paulo não se usa tanto caô como se usa no Rio de Janeiro. Mas é quando a pessoa não tá falando a verdade, ela tá te enrolando, ela tá mentindo, ela tá de caô. Já pode pá e de rocha. O já a gente usa é usado principalmente no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo se usa um pouco. Pode pá é bastante usado em São Paulo e de rocha é muito usado em Minas Gerais. Essas três formas elas querem dizer a mesma coisa, que tá confirmado, pode pá. Já de rocha, é tudo a mesma coisa. É nós, também é uma forma de confirmação. Fuleira, fuleira, fuleira já é nordestina, subiu lá pro norte do país, né? Pro nordeste, pra região norte, né? Subindo. O fuleira é quando a pessoa não vale nada, ela não, sabe, não presta essa pessoa, ela é uma pessoa fuleira. Marmota. Marmota é aquela pessoa que se veste mal, toda desajeitada. Aí o nordestino fala, isso aqui é uma marmota, tá parecendo uma marmota. Encabulado, oh meu Deus, encabulado é quando a pessoa tá com vergonha. Ela fica envergonhada também, é uma palavra que é utilizada mais na região nordeste do país. Trovando. Vocês não sabem o que é trovando. Trovando vem do sul. É uma forma que as pessoas no sul utilizam para a palavra que a gente também usa como gíria, chavecando, que é dando em cima de alguém. Lá no sul fala trovando e chavecando, tá dando em cima de alguém. E a gente tem a palavra pechincha, que é muito usada, acho que no Brasil inteiro. A pessoa quer pechinchar, a gente até conjuga essa palavra. Pechincha é quando você quer negociar algo, mas para o seu lado, né? Para ficar barato para quem tá comprando. Aí a gente pechincha, né? Pechincha. Você pechinchou essa compra desse tênis, fez com que ele ficasse mais barato, né? Essa é uma pergunta. Essas daí são algumas palavras que têm significados
diferentes, são gírias, né, misturadas, muitas gírias que tem aí. E a gente vai entender um pouco o que é tudo isso. Isso aí é a ponta do iceberg quando a gente fala de variação linguística. Tanto de palavra que tem em um país como o nosso que significam coisas totalmente diferentes. Mas vamos entender melhor. Variante linguística é a coexistência em um mesmo momento histórico de diferentes formas de usar a língua. A mudança linguística é a transformação que a língua sofre ao longo do tempo. Ela ocorre quando uma forma de usar uma determinada palavra se sobrepõe a outra forma. Ou tanto na fala oralmente quanto na forma escrita. Ela se sobrepõe. Eu até comentei com vocês, já que a gente já falou um pouquinho sobre variante linguística, que eu acredito que daqui uns anos, talvez, de tantas pessoas escreverem de repente tudo junto, com 2 R's ainda, ou a partir junto, pode acontecer com os anos que essa palavra ela seja aceita. Vocês vão ver mais pra frente, daqui a pouco eu vou falar sobre um outro detalhe, até preposição, a forma de usar uma preposição, a forma de usar um pronome oblíquo, ele pode, com os anos, ser modificado, porque a forma como a gente fala tá tão diferente da forma da norma padrão, como ela deveria ser, que a norma padrão vai ter que mudar, ela tem que se adaptar, né? Na verdade, a norma padrão ela busca essa adaptação. Por isso que existe uma transformação constante da língua. O idioma não é estático, ele não fica parado. Ele vai estar sofrendo mudanças, porque não tem como ele ficar parado. Porque a gente está em constante mudança, as formas de falar estão constantemente mudando, está o tempo todo sofrendo algum momento de transformação. A variante linguística, de uma maneira simplificada, nós podemos resumi-la em 4 tipos específicos, gerais. Variação geográfica, situacional, histórica ou sociocultural. A variação geográfica. O que é isso aí do lado, esse desenho aí do lado? Como que você chama? Observe essa variação geográfica. Qual o nome do brinquedo ao lado? Pipa ou Maranhão, Pandorga ou papagaio, tapioca ou arraia, quadrado. Todos esses nomes podem ser utilizados aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Todos esses nomes que estão aí. Depende da região, depende de onde a pessoa nasceu, a idade. Todos esses fatores contribuem para que esse brinquedo, digamos assim, ele tem um nome diferente. A variação geográfica é o emprego da língua associada ao lugar do país em que vive, ou seja, o modo de falar das pessoas, considerando o sotaque e o vocabulário. Também podemos considerar o mesmo idioma falado em outros países, por exemplo, português do Brasil e português de Portugal. Eles têm significados, muitas palavras com significados 100% diferentes. A mesma palavra, a mesma forma de escrever a palavra, com significados completamente diferentes. Pão francês, esse daqui é o clássico aqui, quando que eu falo sobre variação de linguística, eu falo dele. Porque no Brasil inteiro ele tem uma mudança. Em vários locais tem lugar que chama cacetinho, tem lugar que chama ele de pão carequinha, ou carequinha, pão de sal. Cada um fala de um jeito. Às vezes você tá conversando com a pessoa, eu já fui visitar gente por aí pro Brasil, vou pedir um pão de sal pra gente comer, vou pedir pro menino comprar um pão de sal. Então, assim, são formas completamente diferentes, né, de falar uma mesma palavra dentro do nosso território. Batata baroa, eu já até contei pra vocês a história, né? Eu peguei uma receita pra fazer e tava uma receita batata baroa. Perguntei pra minha mãe, perguntei pra vizinha, ninguém sabia o que era batata baroa. Fui à feira, perguntei na frente da banca de mandioquinha, um monte de mandioquinha na minha frente, virei pro cidadão, o feirante, falei assim: moça, eu preciso comprar batata baroa, você tem? Ele olhou pra minha cara e fez aqui, ó, na sua frente, mandioquinha. Eu não tinha ideia. Ela também é conhecida como batata salsa. E a mandioca? Mandioca, aipim, castelinha, macaxeira. Depende da região, ela tem um nome completamente diferente.
tangerina, mimosa, bergamota, laranja cravo, mandarina, mexerica, poncã. Depende da região que você vive do país, ela tem esse nome. E esse negócio aí do lado? Ixi, esse daí até aqui em São Paulo eu conheço. Já ouvi gente aqui em São Paulo chamando de formas completamente diferentes, dependendo do bairro. Geladinho, gelinho, juju, sacolé, chup-chup, laranjinha, juju din-din. Gente, é um monte de nome para uma mesma coisa no nosso país. Isso daí é a variação geográfica. É muito legal. Eu gosto bastante de ter essa ideia de que uma mesma coisa pode ter vários nomes. É a variação geográfica que traz isso daí. A gente também tem a variação situacional. Como que é? É quando você fala de uma forma para um grupo e de uma outra forma para um outro grupo. Ou para uma pessoa ou de outra forma, em situações diferentes. Se eu estou no tribunal, eu vou falar de uma forma. Se eu estou na escola, eu vou falar de uma forma. Se eu estou na rua, eu vou falar de outra forma. Se eu estou com os meus amigos, eu vou falar de uma forma. Se eu estou com a minha família, eu vou falar de uma forma. São a situação que vai, no meu trabalho, numa entrevista de emprego, atendendo o cliente, cada forma, cada situação mostra a forma como você vai falar. Aí o rapaz chega lá na casa da namorada e fala assim: eu vim na casa do senhor, pro pai, né? Eu vim na casa do senhor para falar sobre a Ana e eu, de forma super formal. Ele tá falando com o pai da menina, né? O sogro. Aí ele vai falar pros amigos depois, né? Como foi. Colei na casa da novinha e mandei um papo reto no sogrão. Mudou totalmente a forma de falar. Lá em cima, sem gíria, sem nada, falando certinho. Lá embaixo ele já jogou várias gírias pros amigos e tal. A variação situacional é quando o indivíduo usa o idioma de uma forma diferente em diferentes situações. Ou seja, é a forma como o falante escolhe para se comunicar dependendo da situação em que se encontra. Variação histórica. Essa daqui é o que eu tô falando para vocês já tem um tempinho. A língua ela não é estática, ela muda. E essa mudança ocorre com o passar do tempo e o uso. A forma de falar se altera, mudam-se as palavras, os significados, a grafia, e o nome disso é variação histórica. E as situações faz com que essa variação também aconteça. Olha só, caneta azul, isso é uma manchete de uma notícia. Caneta azul ultrapassa 13 milhões de visualizações no YouTube. É uma notícia de 2019. Olha só, 10 anos antes, o hit da cantora, Beyoncé, recebeu 382 mil downloads em 7 dias, uma nota de 2009. Em cima a gente está falando de visualização, embaixo de downloads. E olha a quantidade também, a quantidade fazendo referência aqui o tempo todo, ó. 13 milhões, e aqui a gente está falando de 300 mil. Tudo isso como destaque, olha o ano. E quando a gente foi lá, fui lá em 1999 para ver uma notícia, o disco traz 5 músicas inéditas. Olha que diferença em 10 anos entre elas. A diferença de forma de falar alguma coisa. Hoje, por exemplo, a gente usa muita palavra... viralizou. O vídeo Caneta Azul viralizou. Que é isso? Se você falasse viralizou em 1999, o que as pessoas iam falar? O que é isso? Então, o contexto histórico, ele forma essa variação linguística. Ele forma essa variação, tá? Da língua. A gente também tem uma variação chamada sociocultural. Presta atenção nisso. Olha um motoqueiro falando. Por favor, todos os clientes, quando pedir pizza, não vá tomar banho, não vai na vizinha, não pede para entregar num local que vocês não estão lá ainda, porque o motoboy é bicho solto, tá? Né? Nós é cachorro louco mesmo, nós vai chegar e vocês não vai estar lá para nós receber. Cachorro louco não aguenta ficar parado. Nós vai comer as azeitonas, belisca suas pizzas, nós vai sacudir seu refri.
tudo por causa da canseira. É, essa aqui é uma brincadeira óbvia que eu tirei na internet, busquei, achei essa mensagem, mas ela mostra uma variação sociocultural. Não são que todos os motoboys escrevam dessa forma, mas se considera o nível de escolaridade, a idade, o gênero, a profissão, o grupo social. Ou seja, são consideradas as diversidades relacionadas ao falante. Então, eu vou olhar esse falante dessa mensagem aqui do lado e eu vou considerar várias coisas. Provavelmente é um homem que está falando, né? Vou considerar a profissão dele, nesse caso ele até brinca, ele é motoboy, ele fala coisas específicas. Essa brincadeira que ele fala aqui, ó, nós vai sacudir seu refri, tá relacionado à profissão dele. E ele tá brincando com outros motoboys. Provavelmente essa mensagem não foi pra falar pro cliente, foi pra falar pro outro motoboy que exerce a mesma função. Bicho solto, cachorro louco. Quer dizer isso no nosso dia a dia? Para quem trabalha, para quem tem essa profissão, é fácil, ele vai entender o que é bicho solto, o que é cachorro louco. Mas quem não está exercendo essa profissão, ainda consegue entender essa palavra, essas palavras? Então, um grupo social, ele interfere em como essa língua é praticada. Da mesma forma, se você sentar com um grupo, um exemplo, nem vou falar sentar, nem conversar. A pessoa vai no médico, o médico fala várias palavras difíceis para falar que a pessoa está com um problema no abdômen, uma dor abdominal que ela está sofrendo agora, e o médico fala termos super difíceis para falar que é gases. Para você ter uma ideia de como essa forma de falar da profissão, a profissão, ela exerce função sobre a sua fala. O grupo social que você está exerce função, então ele tem que ser claro. Não adianta ele falar assim, olha senhora, a senhora tem que parar de comer glúten, a senhora precisa fazer alguma coisa diferente. Ele tem que falar de forma com que o ouvinte entenda, né? Por isso que a variação sociocultural, ela está totalmente relacionada com o grau de conhecimento do outro, essa variação sociocultural, e a sociedade que ela convive. Então, se você for num grupo de indígenas, você não vai entender o que ele está falando. Não só pelo idioma, ele pode estar falando português, mas os termos que eles usam são outros. Se você parar para ouvir um grupo de, sei lá, advogados conversando, você vai entender. Porque é muito específico. A mesma coisa, eu entrar num grupo de adolescentes e eles falando gírias. Eu não vou entender. Porque a gente tá dentro de um contexto, tem relação com idade. Eu lembro quando apareceu a palavra novinha, eu trabalhava com uma menina, ela era bem novinha, ela tinha uns bem novinha. Ela tinha uns 18 anos, né? Elas acabaram de completar 18 anos. E eu já era um pouco mais velha, e ela falava assim, porque o novinho, não sei o quê, porque é novinha, não sei o quê. E eu não entendia, e eu perguntei pra ela, o que quer dizer? E ela foi me explicar o que significava novinho e novinha. Por quê? Tinha a ver, a gente estava falando mesmo português, a gente estava tecnicamente até na mesma profissão, porque nós trabalhávamos juntas, mas tinha a questão da idade, essa idade e o grupo social que a gente convivia. Então, não consegue gerar a mesma informação, eu não conseguia ter a mesma visão do que ela estava falando. E por falar nisso, primeiramente, nós precisamos ter consciência que a língua apresenta variações. Esse é o ponto X, né? A língua tem variações. Por isso precisamos respeitar as pessoas e suas falas. A gente tem que respeitar o outro o tempo todo. Falar difícil não é sinal de inteligência. Inteligência é ser entendido. Então, se você consegue ser entendido pelo outro, isso é sinal de que você passou o conhecimento. Então, você foi inteligente. Desrespeitar o outro diante da fala dele não é legal. Não é legal de forma alguma. Observe isso aqui. Água e luz, olha lá, ao lado. Olha como a pessoa escreveu. Água e luz ao lado. Ó. Olha só. Pizza com guaraná. Pizza. Olha como ele escreveu. Pizza, colocou acento e C cedilha. Ó.
É proibido jogar lixo na porta do Zoto. Zoto. Tapioca fazida na hora, quem não pediu pida. Eu trouxe essas imagens, como eu falei antes, não dá pra gente ter preconceito linguístico com ninguém. As pessoas, elas conseguiram ser entendidas. Por maior que seja a dificuldade dessa pessoa que escreveu pizza, quem leu conseguiu entender o que ela quis dizer. Fazida na hora, quem não pediu pida. A pessoa conseguiu se fazer entendido. Isso é inteligência, é você conseguir se fazer ser entendido. Por isso que preconceito linguístico é ridículo. Você tem que saber ouvir o outro e entender o que o outro... Se ele consegue passar conhecimento para você, tá ótimo, é maravilhoso. Norma padrão. É um conjunto de usos de uma língua que em determinado momento histórico definiu-se como um padrão ou um modelo a ser seguido. A norma padrão é o que a gente usa hoje nos livros, certo? É a forma como que os gramáticos atuais, eles entendem que a nossa língua deve ser utilizada. Então, hoje, atualmente, tá? Existiu uma norma padrão, por exemplo, alguns anos atrás, que foi modificada. Alguns usam como norma culta. Pode ser que vocês encontrem um livro, vocês estão estudando, vocês vão achar a palavra norma culta. Porém, a pergunta é, um grupo de pessoas de uma mesma cultura, por não seguirem uma norma, seriam incultos? As pessoas, elas seriam incultas, já que é norma culta? Não, né? Portanto, não é mais adequado utilizar esse termo. A gente não deve usar mais norma culta. Vamos usar norma padrão. Porque a pessoa não tem um conhecimento específico ou não fala dessa maneira, ela é inculta? Não. Ela só não segue essa norma padrão, que existe um padrão. Ele não sabe, não tem conhecimento, não teve contato. Observa isso, ó. Jornal, hein? G1, dia 26/3/2020. Agora. Me sinto muito mais seguro aqui, diz brasileiro que permaneceu em Wuhan durante o surto do coronavírus. Me sinto muito mais seguro aqui. A norma padrão não admite o uso do pronome oblíquo no início de uma frase. A norma padrão não aceita. O correto seria, sinto-me muito mais seguro aqui. Com discrição e pouca torcida, seleção começa a chegar em Natal. É uma notícia de 2016, no Massa News. A norma padrão não admite o uso da preposição em com verbos de movimento, como chegar. Correto ficaria, com discrição e pouca torcida, a seleção começa a chegar a Natal. A norma padrão do brasileiro está desatualizada, já não reflete o jeito real de que falamos. Então, hoje, a nossa norma padrão dos livros, ela não reflete como a gente fala. A gente não fala mais desse jeito. Precisa mudar, precisa de uma atualização. Quando vai acontecer, não tenho ideia. Mas ela vai passar por uma atualização em breve, gente. E eu trouxe um versículo. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. Em meio a toda essa calamidade, né, que a gente está passando, tudo que está acontecendo hoje, vamos colocar nossa esperança no Senhor, né? Nossa família nas mãos do Senhor, nossos amigos, pessoas que a gente ama, vamos colocar todos na mão do Senhor e ter esperança de que tudo vai voltar ao seu lugar e original e que tudo vai passar e vai dar tudo certo. Porque no final sempre tudo dá certo, porque o bem sempre vence. Beijo, gente. Fica com Deus e até a próxima.